E aí eu peço a gentileza que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, que tem uma pergunta que é fundamental para que a gente entenda o que é o Natal. Eu vou ser bem rápido, amados, porque hoje a gente tem um testemunho aqui sensacional para ser falado. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o homem que está aqui sendo comemorado no Natal? Quem dizem? E aí quando nós paramos para entender, o nascimento de Jesus ele não tem nenhuma semelhança com essas lojas requintadas que nós vemos, não tem nenhuma situação em que a gente possa ver que ele foi numa situação para compras de presentes. Porém, tem coisas que nós precisamos entender, tem coisas que nós precisamos discernir, porque o discernimento, o conhecimento faz com que a gente aprove e melhore mais ainda a nossa vida perante essas fases que nós temos. Os sinais dos tempos são importantes para que a gente possa entender os símbolos que são estabelecidos na nossa vida tanto tempo. E aí, quando eu olho para eles, eu gostaria de ensinar cada um deles, porque conhecer os símbolos, e se você entender eles, e se eles estiverem errados, você vai compreender que tudo isso colabora para a volta do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá no verso 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Natal tem esse perigo. Podemos ser enganados por falsos cristos, falsos profetas. Porém, os símbolos podem ser três tipos de grupos nós vamos designar sobre os símbolos. Então tem os bíblicos, tem os extra-bíblicos e os antibíblicos. Os bíblicos são aqueles que estão baseados na Escritura. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, nos diz assim, através da quarta pessoa da Trindade. Vou usar um pouco hoje o pastor Davi. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, através delas temos vida eterna. Todos os símbolos bíblicos remetem a você a eternidade. Segundo grupo que nós vemos são os extra-bíblicos, são aqueles que não são demonstrados claramente na Escritura, mas também não contradizem ela. Porém, precisamos ter o cuidado de que se isso escandaliza, se que isso faz alguma dúvida, não os tenha, não os faça, não os compartilhe. Por quê? Porque na dúvida sua, Deus não se estabelece. Deus só se estabelece na certeza. Sim, sim, não, não. E aí a gente pode ver em Mateus 22, 29, ele diz um pouco sobre isso, quando nós estudamos, e ele fala assim: e Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Antibíblicos são aqueles símbolos que não contribuem para o significado bíblico e teológico. E aí a gente pode ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pastor Davi? Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Compreenderam? Os contos de Natal, na sua grande maioria, são fábulas, historinhas contadas, da carochinha se for o caso,
mas que nós precisamos aprender, saber, conhecer, porque se alguém algum dia te perguntar, você pode dizer sobre aquilo. Você pode dizer sobre cada uma dessas situações. Então eu separei algumas que são as principais, que eu acho que valem e que é importante para nós. E eu quero começar pelos símbolos bíblicos, que eu acho que são fundamentais para fundamentar isso na sua vida. Primeiro deles está em Mateus capítulo 2, verso 1 a 10. Não lerei porque eu acho que são 10 versículos e será um pouco extenso. Mas a data do nascimento de Jesus, ela traz para nós algo que é importante, que muitos de nós usamos, e já usamos esse ano aqui na nossa igreja, que são as estrelas. Estrelas, astros que Deus criou, está lá em Gênesis. Mas especificamente, essa estrela apareceu no dia em que Jesus nasceu. E era uma grande estrela, diz a Bíblia. E está lá em Mateus capítulo 2, versos de 1 a 10, e ela fala sobre essa estrela. Então muitos de nós podemos então simbolizar um dos símbolos, a estrela. E a estrela é Jesus, a nossa estrela da manhã. E aí quando eu olho para ela, eu fico parecendo assim, quando eu vejo, né, principalmente esses dias que nós viajamos, a Patrícia mandou um beijo para vocês, mas ela ficou lá porque os moleques queriam ficar jogando bola. E a gente teve a oportunidade de ver um céu não tão poluído, com tantas estrelas, todas brilhando. E eu pude, no momento em que eu estava preparando a mensagem, olhar para o céu e falar assim: obrigado, minha estrela da manhã, Jesus Cristo. Outro símbolo que nós vemos tanto em presépios é a manjedoura, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para eles na estalagem. Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas. Jesus nasceu numa manjedoura. Por quê? Amados, uma das coisas mais lindas da Bíblia são os símbolos que Deus estabelece nela. Existe até uma matéria no seminário que fala só sobre simbologia, de todos os símbolos que a Bíblia traz, desde Gênesis ao Apocalipse. E a manjedoura tem um símbolo sensacional, que quer dizer simplicidade. Deus gosta do simples. Deus gosta do simples. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus gostou de mim e de você, na nossa simplicidade de ser. Por isso, se você é o tipo da pessoa que se enche porque obteve alguma coisa, lembre-se da manjedoura, porque a manjedoura nos trouxe o exemplo claro que Jesus nasceu nela, envolto de panos. Eu fico imaginando Maria, Santa Maria, porque se você acha que a Maria não foi santa, ela é santa, porque se ela foi para o céu, ela é santa, amém? Ela não foi ascendida, ela morreu, mas ela é santa, ela foi escolhida por Deus para receber Jesus, mas ela também não intercede por você, ela também não gera milagres, mas todos nós que morremos em Cristo nos tornamos santos. E aí estava lá Maria tendo um filho, num estábulo. Você que é mãe e já teve filho, imagina seu filho cair no meio de uns fenos, no meio do estrume. Seu filho ou sua filha, se já faz cocô, se já fica meio assim querendo limpar logo, imagina Jesus. A manjedoura nos lembra que nós precisamos ser simples. E aí outro exemplo que nós vemos, outro símbolo que Deus trabalha no nascimento de Jesus são os pastores. Eu falava com a pastora Patrícia e a gente falava um pouquinho a respeito de quando foi o nascimento de Jesus. Se nós olharmos a data lá onde está em Israel, inverno. O inverno
não pode ter sido o nascimento de Jesus. Pode ou não? A gente não tem ainda essa certeza, porque eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Mas provavelmente não foi no inverno, provavelmente pode ter sido no outono. Por quê? Porque os pastores, eles trabalhavam nos campos nessa época, mas também existe a hipótese deles estarem guardando os animais porque era inverno, e os animais estavam guardados nos estábulos. Então não vamos afirmar nada, vamos apenas acreditar que o nascimento de Jesus é o mais importante de toda essa peça, de todo esse enredo maravilhoso. Mas os pastores, lá em Lucas, capítulo 2, verso 8 a 14, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Por isso que a gente não acredita que possa ser no inverno o nascimento de Jesus, porque eles não conseguiriam estar no campo no frio, nem os animais. Porém, eles estavam ali. Só que os pastores tinham uma questão que era um pouquinho complicada. Na sociedade judaica, os pastores eram discriminados, porque eles cuidavam dos animais. E porque eles cuidavam dos animais, as pessoas os consideravam imundos, ao ponto deles não poderem entrar no templo para adorar a Deus. Então os pastores, que hoje talvez alguns se acham que são pastores, e porque são pastores tem que estar num patamar diferenciado, se eles remeterem e estudarem a verdade sobre o que é ser pastor, saberiam que é aqueles que cuidam de toda a sujeira dos animais, para que os animais se tornem limpos. Eu e você estamos aqui para sermos cuidados pelo sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor verdadeiro, para que nós tenhamos a limpeza pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, que os pastores nos ensinam, que todos nós estamos num campo, e que precisamos ser limpos, tosqueados, para estarmos santos na presença do Senhor. É um símbolo. Quando nós olhamos para os presépios, nós vemos os pastores. Outro símbolo que nós vemos bíblico de Natal são os presentes. E aí a gente olha lá em Mateus capítulo 2, verso 11. Hoje o nosso presentinho do teatro não veio, né? A Dudinha, né? 2:11 diz assim: e entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Preste atenção nesse detalhe. Os magos, os reis magos que a gente ouve falar, não foram entregar os presentes a Maria e a Jesus no estábulo, na casa. Já estavam em uma casa. Prestaram atenção nesse detalhe? Não foi no mesmo dia. Eles seguiram uma estrela, porém não foi no mesmo dia. Foram lá entregar presentes. O presente é um símbolo que nós temos, importante. Por isso que eu comecei falando sobre os presentes que eu recebi. A Moca, vocês, o Rica, a Pati, todos vocês são presentes de Deus. E os presentes são valiosos, mas eu quero te lembrar de algo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não precisa abrir não, é um versículo conhecidíssimo, que lá fala o maior presente que nós recebemos na nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente que nós temos na nossa vida. Mas é importante você saber que os presentes são bíblicos. Nós vamos ver vários textos da Bíblia falando sobre presentes. Vários. E cada um deles tem um símbolo, um significado. Ouro, incenso e mirra, não vou entrar no detalhe hoje, mas cada um deles tem um significado. Depois. Tem muita coisa aqui, pastor. Aqui, pastor. Tem o Chico. Vamos entrar agora nos extra-bíblicos. Luzes. Eu queria que você abrisse em João capítulo 8, verso 12.
Pode ler, pastor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Os extra-bíblicos em nenhum momento diz que nós temos que colocar luzinha em nossas casas, prédios. Não sei se vocês já colocaram na sua igreja luzinha. Eu já coloquei várias vezes em várias igrejas que eu fui pastor, luzes. Mas a luz, ela não é especificamente algo que foi dado com essa questão de Natal. Mas as pessoas, com o passar do tempo, porque Jesus Cristo é a luz do mundo, começaram a usar luzinhas. Já na Idade Média, usavam velas para comemorar o momento do Natal. Porém, não é uma coisa assim que está totalmente bíblica. Ah, mas pastor, se não é totalmente bíblica, não vamos adotar, não vamos usar as luzinhas. Amados, é para a gente lembrar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando nós colocamos a intenção verdadeira, as coisas mudam. Você não vai colocar lá a luzinha como se fosse uma idolatria. Vou aqui rezar pela luzinha, fazer a diferença no meu jantar. Não. Você vai colocar as luzinhas para fazer o quê? Um bom agrado à família. Demonstrar que há alegria naquela casa. Não é legal quando a gente entra numa casa que tem as luzinhas? Não é legal quando a gente passa em alguns lugares aquelas luzinhas todas piscando? Eu acho lindo. E qual é o problema de nós não podemos ter luzes? Tem mulheres aqui que usam luzes. Fui rápido, a pastora não pegou. Eu peguei. Não é? Até no cabelo a gente faz, porque não tem casa. Estou errado? E aí, quando nós olhamos para isso, eu gostaria muito que você começasse a aprender a partir desse primeiro exemplo, desse primeiro símbolo, aquilo que eu comecei falando. Amados, se não estiver com paz no seu coração, não faça, não use. Tudo bem? Mas eu quero te ensinar para que quando alguém vier falar, você tenha o conhecimento de poder saber falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente se perde. E aí às vezes a gente se torna muito religioso. E aí você se torna chato. Tem muito crente chato hoje, não tem? Pô, o que mais tem é crente chato. Você conhece algum crente chato? Eu conheço um monte de crente chato. Um monte. Mas o verdadeiro crente é aquele que é alegre, porque sabe que Jesus nasceu um dia, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Outra coisa que nós olhamos e que é uma das mais questionáveis, e eu quero passar esse ensinamento a vocês, é a árvore. O pinheirinho enfeitado é usado como símbolo de alegria e festa. Contudo, a árvore ela veio de uma tradição pagã. E essa tradição pagã, ela celebrava o solstício de inverno. E aqui eu vou parar um pouquinho para que você entenda. Era comemorado na época da idade em que Jesus estava para nascer e depois, com o tempo, o sol invicto. As pessoas idolatravam o sol. Dia mais longo do ano. O mais curto do ano, isso mesmo. E aí o pessoal comemorava sobre isso, e chamava-se Sol Invicto, ou solstício de inverno. E o Império Romano adotou isso, de forma bem longa, e bem abrangente. E aí quando se tornou já bem comum a todos, eles começavam a fazer cultos até sobre árvores. E isso não era só da época do Império Romano, por isso eu quero mostrar para você. Que está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 23, e depois Jeremias 2:20, vem desde o Antigo Testamento a questão de cultuar árvores. Olha o que diz lá. É esse mesmo? 2 Reis 14, 23. Onde esse mesmo. Vamos lá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria
Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Continua um pouquinho. Deixa eu E ver fez se o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Prossegue? Não sei, viu, irmão? Eu acho que eu errei. Anotei errado o texto. Vamos ver Jeremias capítulo 2, verso 20, por favor. 1 Reis 14. 1 Reis, Rica, fala sobre a árvore. Diz para mim então. Sim. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Amém? Desculpa, era o 1 Reis. Eu vou lendo, vou anotando, me perdoe. Mas desde essa época, as pessoas faziam culto a árvores. Amados, quando nós olhamos a respeito da árvore, a gente sempre fala que a gente tem a árvore da vida. Lembram da árvore da vida? O que a árvore da vida trazia? Tinha conhecimento, mas mais conhecimento. Tinha vida. E o diabo, sabendo disso, pega as coisas de Deus e distorce essa questão. Por isso que nós hoje temos algum tipo de situação contrária à questão da árvore de Natal. Porque desde o Velho Testamento o diabo sabe que árvore é um símbolo importante. É um símbolo que traz vida. Também conhecimento do bem e do mal. E ele vai deturpando essa história com o passar dos anos. E vai fazendo com que tenha, inclusive, idolatria sobre ela. Por isso o cuidado que eu digo, amados, se alguém um dia vier perguntar para você e falar assim, a árvore de Natal é do capeta? Você pode dizer o seguinte, olha, não é do capeta, mas montada de forma errada, com símbolos errados, com tudo que há de errado, ela se torna. Agora, nós vamos ver que Bonifácio foi lá para poder quebrar esse tipo de coisa, ele montou uma árvore, com a intenção de mostrar que era Jesus. Lutero também colocou uma árvore e pôs uma estrela em cima, para mostrar que Jesus era a luz do mundo. Mas, contudo, como eu tenho dito, e eu quero que você entenda a respeito dessa questão da árvore, se você não sentir paz, não faça. Se você não quiser, não tem problema. Agora, se você quiser, saiba que a árvore ela só pode ser montada com o seguinte intuito, de você colocar os presentinhos lá, com as boas intenções de Jesus, para lembrar dele, porque se não for o caso, ela não serve. Outro esta bíblico que nós vemos bastante é a guirlanda. Todos conhecem o que é a guirlanda? A guirlanda é uma coroa de galhos com ramos, flores e frutos. Ela foi denominada durante um tempo como coroa do advento. Qual o advento? A volta de Jesus. E ela era colocada nas mesas na Idade Média, deitada, com 4 velas, para lembrar que Jesus um dia voltaria. Ok? Com o passar do tempo, as guirlandas foram colocadas nas paredes e nas portas, já com outro intuito, com o intuito do solstício. E aí ela passa a ter suas dúvidas, e ela passa a ter de novo a mesma história da árvore. Por isso o cuidado de a gente ter essas coisas. Ah, pastor, o que você me aconselha? Eu aconselho você a orar. Eu aconselho buscar a Deus. Porque, amados, eu não quero te ensinar coisa errada, mas eu quero que você saiba o que é certo, para que você possa fazer o seu julgamento. Cada um tem que ter a sua consciência. Se você, porventura, um dia montar uma árvore, não vai montar com Papai Noel. Não vai montar com duende. Porque eu vou falar sobre eles agora. Porque existe isso, os símbolos antibíblicos. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz assim: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Engraçado que nós todos temos e gostamos de heróis. Vocês já perceberam que nesses últimos anos os heróis ficaram mais famosos? Reinventaram os heróis, não foi? Tem a DC, tem a Marvel, o que mais? Qual? Imagem. Esse Imagem eu não conheço não. Mas tudo bem, vamos lá. Homem de Ferro, Thor, Deus do Trovão, Aquaman, He-Man. Quem falou do He-Man agora? Tem a She-Ra também, velho. Mas engraçado que se você for prestar atenção, todos esses heróis têm suas fraquezas, até o Super-Homem. Não é? Mas as sociedades, elas são às vezes designadas ou elas se parecem com os seus heróis. E aí esses heróis demonstram as fraquezas da sociedade, mas tem um que o mundo inteiro o considera. E que se você ler a história, ele não tem fraqueza. Santa Claus, Oreotes, Nicolau, São Nicolau, vulgo Papai Noel. O Papai Noel aparece uma vez por ano, lá na sua carruagem com seus São Paulino, ou com as suas renas. E ele vai pelo mundo inteiro, pega as cartinhas das crianças. Tem algum São Paulino aqui hoje? Eu esqueci o nome das renas, mas eu vou lembrar até o final do culto. E aí ele vai pelo mundo todo e nada acontece com ele. Ele não tem fraqueza. Vocês já perceberam a história do Papai Noel, que ele não tem fraqueza? Se você for a fundo da história, se você descobrir quem foi realmente Nicolau, Nicolau foi um senhor bem situado na vida, nunca casou, e que a história dele se desenvolve. Ele foi bispo de Mira, num país que era mais provável ali perto da Turquia, em que ele tinha um vizinho e que naquela época as mulheres para casar tinham que ter dote para casar, que se não tivessem dote não conseguiam casar. E o vizinho dele era pobre. E o que ele fez, sabendo das 3 filhas, ele foi lá num dia e colocou um punhado de moedas na janela para a primeira filha mais velha. No dia seguinte, para a segunda filha mais velha, ele foi lá e colocou outro punhado de moedas. No terceiro dia, para a terceira filha, outro punhado de moedas. E aquela história foi se desenvolvendo. Da janela saiu para o chaminé, caía pelo chaminé. Do chaminé caía na meia. E aí a meia começou a receber os presentes. E aí, com o passar do tempo, já desenvolvendo a história, ele era magro, usava roupa, porque ele era um cara que trabalhava muito na igreja católica, então ele usava roupa clerical. E aí, com o passar do tempo, colocaram uma barriga nele, pintaram ele de vermelho, e em 1930 ele aparece de cabelo branco, barba branca, roupa vermelha e branca com uma Coca-Cola na mão. E aí é o Papai Noel que você conhece hoje. É um Papai Noel que nós olhamos para ele e que ele só aparece uma vez no ano para suprir a ansiedade que nós temos de receber o nosso presente. E que muitas vezes a gente vê nossas crianças aí indo aos shoppings, esperar a chegada dele, e senta no colo dele e tira um fotinho. E aí a criança vai lá e o pai incentiva ainda, peça para o Papai Noel o seu presente. E aí a criança pede, e aí o pai fica sabendo, e o pai vai lá e compra o presente que o Papai Noel deu para ele. Mas dia 26 ele some. E a vida volta ao normal. E o nosso provedor continua trabalhando incansavelmente para que eu e você tenhamos vida.
Outro símbolo antibíblico, você vai achar estranho o que eu vou falar agora, que não tem nada a ver com essa história. Apesar da Bíblia falar sobre eles dentro do processo do nascimento de Jesus, mas que fizeram com que eles fossem erroneamente colocados no processo do Natal, são os anjos. Lucas capítulo 2, verso 13. Para que vocês possam se situar junto comigo, esse é o penúltimo ponto dessa mensagem nessa manhã, que eu quero que você entenda. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, verso 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos glorificando Jesus Cristo. Porém, os anjos se tornaram algo idólatra. Há uma idolatria sobre os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus. No momento em que nós oramos, Deus vai lá e fala assim: vai lá e entrega, vai lá, faça a sua parte. Ele é apenas um mensageiro, anjo não faz nada, ele demonstra sim algumas coisas que Deus faz por nós, demonstra, por exemplo, que Deus está naquele lugar, demonstra que Deus está fazendo alguma diferença, até porque nesse exato minuto, há uma guerra aqui acontecendo, para que você não aprenda qual é o sentido verdadeiro do Natal, porque os anjos do capeta, ou os demônios, estão aqui batalhando com os anjos de Deus, para que você não tenha entendimento, mas são somente isto. E se a gente olhar a Bíblia fala várias coisas a respeito sobre idolatria, inclusive de anjos. Anjo não faz nada, quem faz é Jesus Cristo na sua vida. Ah, pastor, mas eu já ouvi pastores, bispos, apóstolos dizendo: anjos, vai lá agora! Quem já ouviu isso? Quem já? Já ouviu, Gui? Hã? Vai lá, anjo! Eu ordeno que os anjos... Uma vez eu fiz um congresso de jovens na Quadrangular, e tem aquele Marco, que é deputado, sabe? E a gente convidou ele. Na época ele era novinho e tal, e aí ele começou a oração assim: anjos a 4 quilômetros daqui, em todos os 4 cantos, venham agora para cá. Eu comecei a dar risada. Por que, amados? Por que nós darmos tanto valor a algo que é sim de Deus, mas que não é Deus? Eles estão lá cantando: santo, 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 santo. Nos ajuntaremos a eles cantando: santo, 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 santo. E se alguém algum dia perguntar sobre anjo, você vai poder falar assim: eles existem, mas são mensageiros de Deus. Eles levam mensagens, se mostram às vezes em visões, mas para mensagens de Deus. Não faz nada, a sua oração. Quem faz é você, com fé, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Tudo bem? Tem um outro, e aí a gente pode olhar 2 Coríntios capítulo 10, verso 20. E é o último que eu quero terminar desse símbolo antibíblico. 2 Coríntios 10, 20, pastor. Não tem? Eu anotei errado de novo? Impossível. E 1 Coríntios, então. Eu estou ficando maluco, hein? Tu mesmo, pastora. Como não tem, amigo? Não tem? Não tem mesmo. Não tem. Será que é doido? Também não tem. Ai, Deus do céu, errei de novo. Mas eu ia falar sobre os duendes, amados. Duendes, símbolos que nós vemos. Será que é isso? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não é isso. Achou? Também não. Não, pode ser. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais, não é isso também não.
Amados, duendes. Quem já viu algum desenho de duende aqui? Já, vários. Você já percebeu que o duende tem uma aparência maligna? É ou não é? Duende não é bonito. Duende é uma personificação do demônio para atrair principalmente crianças ao espírito natalino que o demônio quer que tenha. Por isso essa história de você colocar duende, você está batendo nela? Você ia apanhar. O duende que a gente vê por aí, amados, é do capeta. Existe até um filme que saiu agora, em dezembro, Grinch, não é? Sempre na época do Natal. É uma fábula americana que é relacionada a duende. Por que sempre sai no Natal? Porque quer enganar você. Porque eles trabalham na fábrica do Papai Noel, pastor. Muito obrigado. Esqueci desse detalhe. Muito obrigado pela ajuda. São funcionários do Papai Noel. E você ainda acredita no Papai Noel. E os funcionários dele são capetinhas. Quem estava na vinícola em São Roque? Hã? Os doentes. Ah, é verdade. No dia que a gente foi jogar bola, estava lá um monte de duende. E aí, para a gente concluir, amados, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 2. E a gente encerra aqui. Mateus capítulo 2. Diz assim, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amados, está aqui o término do nascimento, do processo do nascimento de Jesus. Detalhe, aqui demonstra que o nascimento de Jesus não foi dia 25 de dezembro. E não foi no ano zero, como a gente pratica até hoje, 2018 anos. Porque se foi no tempo de Herodes, Herodes viveu mais ou menos de 3 a 4 anos antes do que nós comemoramos hoje, o nascimento de Jesus. Então deveríamos estar, em 2022, não em 2018. Porém, não é isso que nos afeta e nem vai nos afetar. Não é isso que importa, porque o que mais importa é que Jesus nasceu. O que mais importa é que nós precisamos saber totalmente o que são os símbolos que fazem com que o Natal seja importante para nós. Os verdadeiros símbolos, que são aqueles que nos demonstram simplicidade, alegria, festa, paz.
O Natal para nós não é um conto de fada. O Natal para nós é a história mais importante que existe em toda a história da Terra. Porque mesmo sendo 3 ou 4 anos errado a data, ele dividiu a sociedade. Dividiu a sociedade da maneira que hoje nós dizemos que estamos em 2018 anos após o nascimento de Jesus. E que 2018 anos, nós já tivemos 2018 anos de natais. E que eu quero profetizar que o seu Natal esse ano vai ser um Natal perfeito na presença do Senhor. Pastor, qual é o Natal perfeito? São os presentes, são os sinos tocando, são as luzinhas. Ah, pastor, será que o Natal é o que para mim? Porque eu estou ansioso, eu não sei o que eu vou comer amanhã ainda. O Natal para você já existe há 2018 anos, em que nós agradecemos aquilo que Deus fez por mim e por você. Jesus Cristo nasceu no meu e no seu coração. Eu espero que em Deus você faça do seu Natal amanhã diferente. Talvez você pudesse ter entrado aqui hoje e ter falado assim: será que eu vou receber uma palavra de prosperidade para 2019? Acabei de dar ela. Jesus nasceu no meu e no seu coração. Quer maior prosperidade do que essa? Ah, talvez você tenha entrado aqui e ter falado assim: olha, eu quero vencer. Eu preciso vencer essa batalha. Verdade. A humanidade quis dizer que o sol era invicto, mas o único vencedor invicto se chama Jesus Cristo. E você, quando está em Cristo, Cristo em você, você se torna mais que vencedor. Talvez você tenha entrado aqui e queria receber uma palavra de revelação. E eu fiz até contato com a Kodak, mas ela não está fazendo mais. E ela não virá aqui hoje fazer algum tipo de revelação a você. Mas Deus se revelou através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra. E a nossa igreja é uma igreja de palavra. E eu profetizo que hoje o Natal vai nascer na sua vida todos os dias. Porque Jesus é o nosso maior presente. Que em nome de Jesus Cristo você receba essa palavra, viva essa palavra. Amados, faça de tudo para que o seu Natal amanhã seja bom. Ah, pastor, mas eu estou sozinha, sozinho. Nunca estará. Jesus está com você. Ah, pastor, mas e se eu estiver sozinho? Compra um bolinho, mesmo que seja aquele que é fabricado de fubá. Pega uma velhinha, a luz do mundo vai estar ali junto com você. Acende a velhinha lá e fala assim: parabéns, Jesus. Eu, quando aprendi a fazer isso, meu Natal sempre é bom, porque eu paro, eu oro e eu falo: meu Senhor, muito obrigado, parabéns pelo seu dia. O dia dele é todos os dias, não é? Mas custa a gente fazer isso? Quanto custa? Nada. E às vezes a gente troca os presentes, a gente dá meia-noite, sai todo mundo correndo: Feliz Natal,